Não importa que Mbappé tenha marcado um hat-trick numa final de Copa do Mundo. Não importa que Haaland tenha feito mais de 50 gols numa temporada perfeita. Não importa que Cristiano Ronaldo tenha quebrado todos os recordes imagináveis. Porque quando o futebol olha para o topo, só existe um homem que ainda está lá em cima, completamente sozinho. Lionel Andrés Messi. Durante anos falaram de rivalidades, perseguições, debates intermináveis, mas a verdade sempre foi a mesma. Enquanto todo mundo tentava alcançá-lo, Messi já estava longe demais. Hoje, aos 38 anos, com o tempo marcado no rosto e a história pesando nas costas, Messi ainda pisa num campo como se fosse um presente. Cada jogo parece diferente. Cada toque soa como uma lembrança acontecendo em tempo real, porque sabemos que estamos assistindo aos capítulos finais do maior jogador de futebol que já existiu. E é por isso que, antes que o fim chegue, é hora de revisitar o caminho que o transformou numa lenda absoluta. Hoje, vamos percorrer os 8 Ballon d'Or de Lionel Messi, não como simples prêmios, mas como capítulos de uma história irrepetível. A história do jogador que mudou o futebol para sempre. 2009, o primeiro Ballon d'Or, o começo de uma dinastia. A temporada 2008 a 2009 não foi só mais uma, foi o ponto exato em que tudo mudou. Messi tinha 21 anos e acabava de receber a camisa mais pesada do Barcelona, a número 10. A mesma que Ronaldinho vestiu, o ídolo, o mágico, o símbolo que devolveu a alegria ao Camp Nou. A pergunta era inevitável: Messi estava pronto para carregar esse legado? Então Pep Guardiola chegou em sua primeira temporada como técnico do time principal. Um treinador jovem, com ideias revolucionárias, que apostou tudo em um garoto baixo, quieto, quase tímido fora de campo, mas completamente imparável quando a bola tocava seu pé esquerdo. Aquele Barcelona começou a jogar um tipo de futebol que o mundo não estava acostumado a ver. Posse, pressão, velocidade, precisão. E no centro de tudo estava Messi. Os troféus começaram a cair um atrás do outro. La Liga, a Copa do Rei e, por fim, a Champions League. A final foi em Roma, Barcelona contra Manchester United, Guardiola contra Ferguson e, acima de tudo, Messi contra Cristiano Ronaldo. O mundo esperava um duelo físico direto, mas Messi decidiu vencer pelo alto. Minuto 70. Xavi levanta Sabo da cabeça e cruza. E o impossível acontece. Messi, o mais baixo em campo, sobe entre defensores muito mais altos e cabeceia com perfeição, em arco, inalcançável para Van der Sar. A bola entra, o estádio explode e o futebol fica sem palavras. Aquele gol não foi apenas o 2-0 numa final, foi uma mensagem, o aviso definitivo de que o futuro já tinha chegado. O Barcelona levantou a taça de orelhas grandes e completou o histórico triplete: Liga, Copa e Champions. Messi terminou o ano com 38 gols, assistências impossíveis e atuações inevitáveis. E quando a Itoí, gala do Ballon d'Or, chegou, não houve debate. Aos 21, Messi levantou o primeiro, à frente de Cristiano Ronaldo e Xavi Hernández. Não foi só reconhecimento, foi o nascimento oficial de uma era, 2010. O segundo Ballon d'Or, o presente absoluto. Em 2010, parecia que havia um dono claro, e seu nome não era Lionel Messi. O mundo celebrava a Espanha, campeã do mundo na África do Sul. Xavi, o cérebro. Iniesta, o herói da final. Para muitos, o Ballon d'Or tinha que ser de um deles, mas enquanto os holofotes estavam na Copa do Mundo, Messi seguia fazendo o que fazia, em silêncio. A temporada 2009 a 2010, com o Barcelona, foi mais uma demonstração de domínio. Ele terminou como artilheiro de La Liga com 34 gols, sem ser um camisa 9 clássico. Não vivia na área, e mesmo assim, ninguém marcou mais. Todo fim de semana era a mesma cena. Messi recebia a bola, disparava, cortava para dentro, e o estádio já sabia o que vinha. Os adversários também. E ainda assim, ninguém conseguia pará-lo. Não era só quantos gols ele fazia, era como ele fazia.
Jogadas impossíveis, defesas inteiras despedaçadas, um estilo tão natural que parecia outro esporte. Na gala, tudo apontava para um espanhol. Até Messi parecia aceitar isso. Mas quando o apresentador disse Lionel Messi, o mundo ficou em silêncio. Messi se surpreendeu, sorriu em descrença e subiu ao palco quase como se pedisse licença. Eu não esperava ganhar hoje, é uma surpresa para mim, disse. Aos 22, Messi levantou seu segundo Ballon d'Or seguido, contra a lógica, contra a previsão. E com aquele prêmio ficou claro, ele não era mais o herdeiro, não era mais a promessa, ele era o presente absoluto do futebol mundial. 2011. O terceiro Ballon d'Or. Messi vira o sistema. A temporada 2010 a 2011 levou o futebol a um nível que muitos achavam impossível. O Barcelona de Guardiola já não era apenas um grande time, era uma obra de arte. Xavi ditava o ritmo, Iniesta quebrava linhas, Busquets equilibrava tudo e no centro do universo estava Messi. Naquele ano, Messi deixou de ser apenas um artilheiro. Ele virou o sistema, recuava para criar, acelerava o jogo, dava assistências, marcava gols. Tudo passava por ele. A Champions League montou o duelo que o planeta queria. Barcelona versus Real Madrid. Guardiola versus Mourinho. Messi versus Cristiano. O primeiro jogo no Bernabéu foi um estádio carregado de hostilidade. 90 mil pessoas esperando vê-lo cair. E então, Messi apareceu. Primeiro com um gol, dentro da área. E depois com algo eterno. Pegou a bola perto do meio-campo. Deixou Marcelo e Sérgio Ramos para trás, como sombras, avançou sem que ninguém conseguisse tocá-lo e finalizou contra Casillas com uma calma insultante. O Bernabéu ficou mudo. Não foi só um gol, foi uma obra-prima. O Barcelona chegou à final e o adversário era o Manchester United de novo, Wembley, o templo do futebol. E mais uma vez, quando o jogo pedia algo diferente, Messi respondeu. Minuto 54. Ele recebe na entrada da área de Iniesta, ajeita o pé esquerdo e dispara seco, forte, indefensável. Gol. Aquele chute não só colocou o Barça no caminho de mais uma Champions, confirmou que o United não tinha respostas, que o Barça era o melhor time do mundo e que Messi era o melhor jogador do planeta. Naquele ano ele passou da marca de 50 gols, jogando mais recuado e participando mais do que nunca. E quando o Ballon d'Or de 2011 chegou, não houve debate. Messi, Cristiano e Xavi eram finalistas, mas o prêmio tinha dono. Messi levantou o terceiro seguido, com apenas 23 anos. E naquele momento ficou claro, Messi já não competia com jogadores, competia com a história. 2012, o quarto Ballon d'Or, 91 gols e o teto da história. A temporada 2011 a 2012 não foi perfeita, e é isso que a torna ainda mais incrível. O Real Madrid ganhou a Liga com 100 pontos. Na Champions League, o Barça caiu para o Chelsea numa noite trágica, e Messi perdeu um pênalti que poderia ter mudado tudo. As câmeras o mostraram de cabeça baixa. O mundo falou de pressão, de desgaste, de talvez o teto estar próximo. Mas, enquanto todo mundo olhava para os títulos perdidos, Messi estava prestes a fazer algo que ninguém tinha feito. Gol após gol, hat-trick após hat-trick, jogos de 4 gols, pé esquerdo, pé direito, de cabeça, de falta. A cada fim de semana, ele quebrava uma marca nova. Cada partida parecia um exagero. E quando 2012 terminou, o número era absurdo. 91 gols oficiais em um único ano. Messi destruiu o recorde histórico de Gerd Müller, um recorde que tinha resistido por mais de 40 anos. E ele não apenas marcava, ele assistia, construía, fazia todos ao redor melhores. Mais de 20 assistências acompanharam aquela cifra monstruosa. Quando o Ballon d'Or de 2012 chegou, não houve debate. Messi venceu por uma margem esmagadora com mais de 40% dos votos e levantou seu quarto Ballon d'Or consecutivo, 4 seguidos, algo que ninguém tinha feito. Aquele prêmio não foi só mais um, foi uma coroação.
Messi tinha atravessado o teto da história. 2013 a 2014. A queda, lesões, golpes e a imagem mais triste. Depois do impossível, veio o desgaste. 2013 marcou um começo desconhecido. O corpo começou a dizer chega. Lesões musculares, isquiotibiais, jogos pela metade. E quando Messi não estava a 100%, o Barcelona também sofria. Na Europa, o golpe foi brutal. O Bayern atropelou o Barça por 7-0 no agregado. Messi jogou limitado, longe do seu melhor. Aí, enquanto isso, Cristiano voava. A gala do Ballon d'Or de 2013 foi um ponto de virada. Cristiano levantou o troféu. Pela primeira vez em anos, Messi assistiu de baixo. A imprensa foi implacável. Fim de ciclo, Messi não é o mesmo. Uma nova era começou. E 2014 trouxe uma dor ainda mais profunda. A Copa do Mundo no Brasil. Messi carregou a Argentina, levou o time à final, liderou em silêncio. Mas, no Maracanã, o sonho se quebrou. A Alemanha marcou na prorrogação e a Argentina ficou sem a taça. Messi, caminhando sozinho com um olhar perdido, virou uma das imagens mais tristes do futebol moderno. O prêmio de melhor jogador da Copa não fechou ferida nenhuma. A taça era a única coisa que importava e escapou. Naquele mesmo ano, Cristiano ganhou outro Ballon d'Or, respaldado pela Champions com o Real Madrid. O equilíbrio parecia pender. Muitos acreditaram que o reinado tinha acabado. Mas esse foi o erro. 2015. O quinto Ballon d'Or, a volta do rei. Messi não respondeu com discursos. Ele respondeu em silêncio, trabalhando, se adaptando, e ele voltou. Mas não voltou igual, voltou melhor. A temporada 2014 a 2015 mostrou um Messi mais maduro, mais inteligente, menos obcecado por gols e ainda assim mais letal do que nunca. Ele já não precisava marcar o tempo todo, agora fazia todo mundo jogar. Ao lado dele estavam dois parceiros perfeitos: Neymar, desequilíbrio puro, e Luís Soares, dentes afiados, sacrifício e fome de gol. A MSN não era um trio, era um pesadelo. Messi recuou alguns metros, começou a conduzir, a ler, a escolher quando acelerar e quando matar. O Barcelona virou uma máquina de novo. Uma que não só vencia, esmagava. Os troféus chegaram: La Liga, a Copa do Rei e mais uma Champions League. A final da Copa deixou uma imagem eterna. Messi disparou do meio-campo, passou por defensores 1 a 1 e finalizou com um chute de canhota impossível. Mas o momento mundial veio na semifinal da Champions contra o Bayern. Guardiola voltou ao Camp Nou como adversário e Messi decidiu lembrar a todos quem mandava. Primeiro, um chute seco de canhota impossível para Neuer. E depois, a humilhação. Um drible que deixou o Boateng colado no gramado. E uma cavadinha suave, quase cruel, por cima do Neuer, que saía desesperado. Aquela jogada viralizou em segundos. Não foi só um gol, foi uma declaração. O Barça chegou à final e venceu a Juventus. Mais um triplete. Messi terminou com 58 gols e 27 assistências. E quando o Ballon d'Or de 2015 chegou, não houve debate. Messi levantou o quinto. Não foi só recuperar o trono, foi provar que, mesmo depois de cair, ele ainda estava um passo acima de todo mundo. O sexto Ballon d'Or, o melhor até na queda. 2019 parecia escrito para outros. Modric tinha quebrado a hegemonia. Van Dijk tinha liderado o Liverpool ao título europeu. Cristiano seguia acumulando gols e troféus. Muitos acreditavam que a era Messi já tinha passado, mas Messi estava jogando outro jogo. A temporada 2018 a 2019 do Barcelona foi irregular e frágil. O time dependia dele mais do que nunca. E Messi respondeu, carregando tudo. Artilheiro de La Liga, com 36, maior assistente com 17, líder absoluto. Na Champions League, o Barça chegou às semifinais, e então veio Anfield. Depois do 3-0 no Camp Nou, parecia resolvido, mas na Inglaterra tudo desabou. O Liverpool virou e o Barcelona se desfez. Messi caminhou pelo gramado com um olhar perdido.
Ele tinha feito tudo e não bastou. Muitos acharam que aquela derrota o condenava, mas mesmo com a ferida, seus números eram esmagadores. Artilheiro da Champions com 12. E ele deixou momentos impossíveis de apagar, como aquela falta perfeita contra o Liverpool no Camp Nou, no ângulo. No Ballon d'Or de 2019, o debate estava aberto, mas a história voltou a pender para o mesmo lado. Lionel Messi, 6º Ballon d'Or. Ele superou o Cristiano de vez, mas acima de tudo, superou a necessidade de se comparar com qualquer um. Aquele prêmio foi o reconhecimento da excelência, sustentada mesmo na derrota. Messi não precisava ganhar sempre para ser o melhor. Ele competia contra o tempo. 2021, o 7º Ballon d'Or, redenção com a Argentina. Por anos havia uma ferida que não fechava, a seleção argentina. Finais perdidas, sonhos quebrados, lágrimas. A Copa de 2014, 2 finais de Copa América perdidas para o Chile. A imagem de Messi chorando ficou gravada. Então, quando 2021 chegou, parecia que o futebol devia a ele uma revanche. A Copa América foi disputada no lugar mais hostil possível, o Brasil. Nada era fácil, nada era garantido, mas Messi decidiu jogar o torneio da vida dele. Não era só talento, era entrega, sacrifício, liderança. Ele foi artilheiro, líder de assistências e melhor jogador do torneio. Vimos ele voltar para marcar, vimos ele gritar, vimos ele empurrar os companheiros como nunca. Ele já não era só o gênio, era o capitão total. Afinal, foi Argentina versus Brasil no Maracanã. O jogo foi duro, tenso, travado, até Di Maria marcar o gol eterno. E quando o apito final soou, o tempo parou. Messi caiu de joelhos, chorou e abraçou os companheiros. Não era só uma Copa América, era o fim de um pesadelo. Argentina campeã no Brasil, no Maracanã, libertação pura. Naquele mesmo ano, o Ballon d'Or de 2021 chegou com um debate. Lewandowski com números monstruosos, Jorginho com títulos. Mas Messi representava algo maior. E ele levantou o 7º Ballon d'Or. Aquele troféu foi diferente. Não era só para ele, era para a Argentina, para quem sofreu com ele, para quem o defendeu, para quem o viu chorar e agora o via sorrir. Foi justiça, foi redenção. A ferida se fechou. 2022 a 2023. O 8º Ballon d'Or. O final perfeito no Catar. 2022 não era só mais um ano, era a última chance. Messi chegou à Copa do Mundo no Catar aos 35 anos, com uma carreira cheia de recordes e Ballon d'Ors, mas com um sonho ainda chamando a Copa do Mundo. E a estreia foi um golpe brutal, derrota para a Arábia Saudita. O mundo explodiu, acabou, é o fim, ele não vai conseguir. Mas aquele choque despertou outra coisa. Contra o México, Messi acertou um chute seco de canhota de fora da área. Não foi só mais um gol, foi ar, vida, esperança. A partir dali, Messi virou o coração da Copa. Contra o Austrália, ele apareceu com uma finalização sutil. Contra a Holanda, num jogo carregado de tensão, deu uma assistência impossível e converteu o pênalti. Contra a Croácia, na semifinal, foi uma obra de arte. Gol de pênalti e assistência histórica para Julián Álvares, deixando Gvardiol estatelado. Messi estava em todo lugar, fazia gols, dava assistências, liderava. E então chegou a final. Argentina versus França, Messi versus Mbappé. Um jogo de loucura. Messi abriu o placar. A Argentina dominou, parecia terminado. Mas Mbappé se recusou a se render, empatou e fez de novo. Na prorrogação, quando o corpo já não respondia, Messi apareceu outra vez. Gol, o último, o decisivo, o capitão empurrando até o fim. Os pênaltis decidiram tudo. E quando Montiel converteu o último, o mundo parou. Messi levantou a Copa do Mundo. A imagem que faltava, o quadro final, o fechamento perfeito. Messi se tornou o primeiro jogador a marcar na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semifinal. E na final, de uma mesma Copa do Mundo. Foi eleito o melhor jogador do torneio.
e terminou o Catar como o futebolista completo. Depois disso, não restaram perguntas. Quando a gala do Ballon d'Or de 2023 chegou, não houve debate, não houve discussão, não houve surpresa. Messi levantou seu 8º Ballon d'Or, 8, 3 a mais do que qualquer outro, uma distância que já não permite conversa. Aquele troféu não foi só mais um prêmio, foi o ponto final da maior carreira que o futebol já viu, o selo definitivo, a confirmação de que a história já estava escrita. O debate acabou, as comparações morreram, a rivalidade se apagou, porque enquanto muitos foram grandes, só um foi eterno: Lionel Andrés Messi. 8 Ballon d'Ors, uma Copa do Mundo. Uma era inteira marcada pelo seu nome. Messi não foi apenas o melhor, ele foi mais do que o melhor. E quando o dia do adeus chegar, o futebol vai saber que testemunhou algo irrepetível, porque lendas existem, muitas, mas Messi só houve um. Se você ama futebol e viveu essa era, deixe seu like, inscreva-se no Barça Leyendas e ative o sininho, porque enquanto houver alguém que se lembre da magia dele, o legado de Messi nunca vai morrer.